E aí, pessoal, vamos falar hoje sobre o que foi tratado na nossa última aula de História da América. Mais especificamente, vamos falar sobre como que se deu, né, o processo ali pré-independência na América Inglesa, que viria a se tornar os Estados Unidos o país mais rico e mais importante do mundo. Bem, temos que ter em mente que o processo de colonização na América do Norte ela se dá de uma maneira bastante diferente do modo como se deu na Ibéria, na América Ibérica. Por quê? Porque aqui, né, estava bem definido o que cada povo, qual território cabia a cada país, né, a cada reino. Né? Portugal ficou com um pedaço para si, a Espanha ficou com outro pedaço para si. Isso estava tudo determinado pelo Papa e tal. Só que isso não se dá ali no norte da América. Aliás, em tese, esse território pertenceria aos espanhóis, né? Onde que é os Estados Unidos hoje. Só que o território deles era tão grande, tão maior que o nosso, né? E os caras logo conseguiram achar ouro e prata ali no México e no Peru, de modo que eles acabaram não tendo energia, né, ímpeto para explorar mais o norte da América. Caso tivessem feito isso, os Estados Unidos nunca existiria hoje, provavelmente. Então entenda que foi uma série de casualidades que acabaram levando as coisas a serem como são. Mas fato é que no século XVII, começo do século XVII, os ingleses vêm para o que hoje é a costa leste dos Estados Unidos, só que eles dividiam esse território com mais uma série de outros países, como por exemplo havia empreitados coloniais também da Suécia, da Holanda e principalmente da França. A França tinha um território muito maior, muito maior mesmo do que os ingleses. Como se não bastasse isso, os espanhóis também tinham alguns territórios que hoje fazem parte dos Estados Unidos e existiam ainda territórios que eram territórios de disputa, né, que não estava bem certo quem que deveria ser o dono. Eram teoricamente territórios indígenas, mas estava todo mundo aí louco para poder passar rasteira nos índios e poder tomar o território para si. Isso provocou uma série de guerras internacionais, que também eram efeitos colaterais de conflitos territoriais que rolavam lá na Europa. Então rolava uma treta lá na Europa, respingava na América. E sempre os atores principais desses conflitos eram França e Inglaterra. Bem, essas guerras, né, recorrentes, elas ganharam inclusive para a historiografia inglesa, né, o nome dos reis que foram os caras que agitaram cada conflito. Né. Aí nós vamos ver aí uma série de conflitos aí ao longo do século XVIII, na primeira metade, né, que é a guerra do rei William, a guerra da rainha Anne e a guerra do rei George. E sempre com a mesma dinâmica, né? Rola uma treta lá na Europa e o conflito vai descambar por disputa territorial aqui na América. E também entravam outros países por meio, né? Sobretudo aqui na América, quem disputava território, quem estava ali, né, no meio da bagunça, eram os espanhóis. Então, normalmente, os espanhóis acabavam lutando contra os ingleses, porque os ingleses eram uma ameaça. Então rolava uma treta generalizada aqui na América do Norte, né? E que algumas resultaram em um armistício e outros levaram a alterações significativas dentro do contexto geopolítico da América do Norte. O último desses conflitos, né, que é a tal Guerra dos 9 anos que rolou lá na Europa, né, ele vai representar uma derrota absoluta dos franceses. E isso vai ter implicações muito sérias dentro do mapa aqui da América do Norte. Todas as colônias que os franceses tinham no continente, né, norte-americano, eles tiveram que ceder para os ingleses e eles fizeram um acordo também que parte passa do que era a Louisiana, que é a terra do Luís, né, que é o nome dos reis lá, fodões lá da França, ela passa para os espanhóis.
Então os franceses perdem completamente seus domínios, que até um determinado momento eram superiores, né, em termos de tamanho, muito maior do que a América Inglesa, e isso vai abrir caminho para a expansão territorial da América Inglesa, que vai levar os Estados Unidos a ter esse tamanho todo que tem hoje, que é inclusive maior que o Brasil, né? Bem, seguindo, resolvida essa treta com a França, que era a maior ameaça que tinham para os colonos ingleses aqui na América, eles passam a ter uma outra pendenga para resolver, uma outra treta. Porque os ingleses, apesar de terem ajudado, né, os colonos aqui contra os franceses nas intrigas, inclusive uma delas tem a ver com o George Washington, que era um colono da Virgínia, que lidera uma milícia para explorar territórios que a priori eram territórios franceses. Bom, os ingleses depois vão cobrar a conta, né? Vão trazer a tarifa e falar, cara, eu ajudei você, agora você vai ajudar a resolver aí a minha vida com faz-me rir. Porque, cara, eu quebrei, eu investi, agora eu quero um retorno. E os caras começam a aumentar impostos. E isso é um procedimento muito padrão, inclusive, né? Quando há uma crise financeira na metrópole, nesse sistema colonial, a colônia que paga o pato. Só que isso acaba gerando uma série de revoltas, né, dentre os colonos aqui da América, né. Existem leis que os caras criam que para aumentar o número de impostos, né, leis variadas, como uma lei do selo, em que tudo que era impresso passaria a ter que cobrar uma taxa que iria lá para a Inglaterra e tal. É quase o que está rolando no Brasil hoje em dia, né? Teve a pandemia e tal, e aí como que se resolve o déficit que houve no caixa, porque teve que gastar pra caramba? Cria-se impostos, cria-se novos modos de captação de recursos, tira de um lado, tira do outro, enfim, tem que compensar. E sempre quase quem sofre é o povão. Essa que é a lógica, normalmente. Isso aconteceu nos Estados Unidos, né? E isso vai levar ao encerramento das tensões, né? Tem um grupo que vai surgir aí em 1765, né? Que é um grupo, inclusive, clandestino, né? Um grupo secreto, que é os Filhos da Liberdade, que vão fazer um monte de protesto contra essa mudança, né, das tarifas, né? Uma delas implica lá o rolê deles que dava mais dinheiro, que era o negócio, o mercado triangular, né, o comércio triangular, que eles exportavam rum, né, e comercializavam escravo e tal. Tudo isso era derivado da cana-de-açúcar e isso aí foi taxado. Os caras ficaram bolados porque tinha se acirrado, inclusive, os métodos de fiscalização, coisa que não havia até então, que a Inglaterra estava preocupada com problemas na Europa e não estava nem aí porque estava pegando por aqui, né? Então, há aumento de tensões, acaba culminando no massacre de Boston, aí depois cria-se uma lei do chá para beneficiar a companhia da Inglaterra, vai rolar um outro protesto, uma outra treta, que vão jogar uma carga de chá que estava no porto de Boston lá na água e acabar com o produto todo. Os ingleses ficam bolados e aí eles criam novas leis restritivas que zoavam mais com a vida ainda dos colonos americanos, e as coisas vão chegando a um ponto insustentável, ao ponto de alguns desses colonos estarem buscando, propondo uma ruptura com a sua metrópole, que é uma coisa inédita até então. Nenhum país da América, quer dizer, nenhum reino da América, nenhuma parte da colonial, né, do que a Europa criou aqui, tinha tentado até então romper com a sua sede europeia. Isso acaba rolando pela primeira vez lá nos Estados Unidos, né? E isso
embebido de ideias que surgiram lá na Europa, né? Que eram ideias liberais, ideias iluministas, e vários desses princípios intelectuais alicerçavam, né, essa intenção dos cidadãos colonos, né, da América Inglesa de romper com a metrópole. Bem, vão surgir certos panfletos, certos camaradas, certos figurões que vão disseminar essas ideias, né? E que vão culminar na Declaração da Independência, né? De 1774. Esses camaradas são chamados, esses caras panfletários e tal, e também os caras que assinaram, são chamados de pais fundadores. Então eu passei para vocês alguns textos desses camaradas. Na última aula a gente refletiu sobre um deles, né? Que é o Thomas Jefferson, que se tornou o terceiro presidente dos Estados Unidos, que ele era um fazendeiro, né, rico lá dos Estados Unidos, só que ele era um liberal. E ele defendia uma série de ideias que iam, né, contra os princípios que eram defendidos pela metrópole, né? Ele não tem escritos assim organizados num livro assim de uma forma sistemática, né? Ele não pensou em fazer isso, mas as cartas dele, elas foram organizadas no formato de livro, e falamos aqui sobre as cartas de George Washington, desculpa, Thomas Jefferson. O Jefferson, ele vai tecer alguns princípios aí que vão estar presentes nas ideias que vão fundar os Estados Unidos. Por isso que ele tem esse nome de pais fundadores. De pai fundador, ele é chamado de pai fundador por isso. Bom, no fragmento que eu passei